Embora seja uma casa política, uma casa onde, de fato, ocorre o embate de ideias, mas assim, a tranquilidade parece ter um prazo de validade, né? Tá muito tranquilo, aí dá o start e começa a troca de farpas. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. O que ocorreu hoje, Tássio Cruz? Boa tarde, Douglas, a você e a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. É verdade, Douglas, hoje mais um dia de polêmicas no Legislativo, com a reacomodação da base aliada, alguns vereadores sendo retirados do grupo de apoio ao prefeito, outros ampliando os espaços. A gente sentiu nas últimas semanas, e hoje foi mais forte ainda, um aumento no tom dos pronunciamentos da oposição. Nós tivemos 3 vereadores em especial, o vereador Ismael Silva, que já vem fazendo uma oposição rígida ao prefeito há algum tempo, e hoje Zé Nito e também Fernanda Gomes, 2 que indicavam secretarias, foram retirados e agora aumentaram o tom de oposição. Mas o atrito em si, Douglas, foi especialmente entre Ismael Silva e o vereador líder do prefeito na casa, Antônio Zé Lira. Em um pronunciamento, Ismael criticou o que chamou de imoralidade, um comportamento atribuído por ele ao secretário de governo. Segundo ele, em uma reunião com o secretário de governo da capital, ficou acordado com o prefeito, o desenvolvimento de um projeto que construiria um ginásio com vestiários na região da Santa Maria da Codipe, com emenda parlamentar dele. O prefeito teria dado o aval. Segundo o vereador Ismael, o secretário de governo teria retirado esse ofício com a assinatura do prefeito, e isso causou um certo desentendimento entre ele e o líder Antônio Zé Lira. Ele chegou a afirmar que a cúpula do executivo estaria dando um calote nos vereadores ao não executarem as emendas. E o vereador Antônio Zé Lira não gostou nada dessa afirmação e conversou com a nossa equipe sobre a fala de Ismael. Vamos ouvir. Eu sempre digo que o poder da imprensa é muito forte. Basta a imprensa pegar o discurso de cada um 60 dias atrás e ver o de hoje. E fazer a pergunta, o que é que aconteceu? Teve alguém aqui que criticou que alguém trabalhou para a prefeitura e não recebeu. Ora, quem estava à frente da pasta? O prefeito mandou o dinheiro. Então tem que perguntar ao gestor que estava lá. Primeiro ponto é esse. Outro, uma atitude infeliz de um vereador em criticar um cidadão correto, preparado, que é o secretário de governo, doutor Michel. Ele fez uma solicitação, a solicitação tinha que ser encaminhada para o secretário de governo, e isso é um expediente interno, é um trâmite interno, que o documento tem que ir do secretário de governo para o secretário de finanças, e não na mão de vereador. Então ele foi infeliz nessa acusação. Quem está procurando tem que ter paciência, tem que ter o jogo, até porque não é só um, aqui são 29. Então eu acho que foi uma atitude infeliz, procurando uma oposição que quer saber de fuxico, e nós queremos saber de trabalho. É a Via Sul, é a Dom Helder Câmara, é a Ulisses Marques, é a ponte da Água Mineral, é a ponte da Santa Maria, a Avenida Anselmo Dias no Parque Sul. É isso aí que nós vamos ter que fazer essas interligações. E a gente ouviu, claro, como manda o bom jornalismo, o vereador Ismael Silva sobre as acusações de Antônio Zé Lira, que acusou a oposição de estar fazendo fuxico político, né? Vamos ouvir o que disse o vereador Ismael. Eu respeito o posicionamento do vereador Antônio Zé Lira como líder do prefeito aqui na casa. Eu não tenho particularmente problemas aqui em relação a isso. Ele está fazendo o papel dele de defender realmente os atos de gestão pública. Agora, meu papel aqui é defender o interesse da população. E quando eu estive, por exemplo, na Secretaria de Governo para tratar sobre esse tema, infelizmente a conduta do secretário foi uma conduta reprovável, uma conduta imoral, diga-se de passagem. No dia 10 de março eu estive com o prefeito, levei uma documentação, o prefeito autorizou, inclusive o próprio secretário de Governo participou dessa reunião, o secretário Michel Saldanha. Na oportunidade, ele ficou de posse desses documentos que eu entreguei lá para o prefeito, e ele ficou de resolver de março até agora o mês de junho, já estamos em junho, hoje é o último dia do mês de maio.
maio. E até agora o secretário não tinha nos dado nenhum retorno, não nos dava resposta, a gente tentava contato, a gente tentava reunião e não conseguia. Na semana passada, nossa secretária, nossa equipe esteve lá, não foi atendida, ele não se encontrava no gabinete, porque anteontem, na segunda-feira, nós tínhamos uma reunião com o secretário de Finanças para tratar sobre essas autorizações do prefeito. Entretanto, o secretário de governo não nos entregou o documento, pelo contrário, ele arrancou um documento importante, que foi a assinatura do prefeito, que autorizava, por exemplo, o aditivo a emendas parlamentares lá na região da Grande Santa Maria. Diga-se de passagem, a única emenda parlamentar nossa que está em execução ainda de 2022. Então, assim, foi uma situação realmente constrangedora. O prefeito não tinha conhecimento dessa situação, comentei com eles, comuniquei ao prefeito acerca desse comportamento do secretário de governo. Entretanto, ainda não foi tomada não foi dada nenhuma explicação pela Prefeitura de Teresina em relação a esse tipo de comportamento. Eu fico triste porque quem perde é a população da cidade de Teresina, quem perde é a população da Grande Santa Maria, por exemplo, que teria um ginásio com vestiários e que agora talvez não tenha mais, tendo em vista essa conduta do secretário de governo. Eu entendi bem, ou eu entendi errado. O que o vereador Ismael Silva disse é que, sem o conhecimento do doutor Pessoa, que é prefeito de Teresina, o secretário de governo, que eu não sei nem quem é secretário de governo, eu nunca nem vi na minha vida, não sei nem quem é, acredita? Se colocar na minha frente, eu não sei quem é o secretário de governo. Ele foi lá e arrancou a assinatura, Tassi, do prefeito. Secretário Michel Saldanha. Pois é, eu não sei quem é. Governo, a afirmação do vereador Ismael, rebatida pelo Antônio Zé Lira, que negou que isso tenha sido feito. Segundo ele, Douglas, é um procedimento protocolar. Antes do documento chegar até o secretário de Finanças, é o secretário de governo quem tem esse trabalho, né? Até para evitar o ruído em uma situação e outra. Mas fica aí, eu tentei contato com o secretário de governo, não consegui falar com ele, mas o espaço está inteiramente aberto para os esclarecimentos e Antônio Zé Lira rebateu dizendo que é um procedimento protocolar. Mas como eu dizia, Douglas, a fala de Ismael e a fala dos outros vereadores, o episódio em si, evidencia esse aumento no tom da oposição. Hoje, inclusive, o vereador Zé Nito, do MDB, confirmou, oficializou o rompimento dele com a gestão. A gente tinha dito aqui anteriormente que Zé Nito e Fernanda Gomes fariam uma atuação independente na Câmara. Não durou nem um mês essa independência. Eles já afirmaram que estão na oposição e Zé Nito, inclusive, declarou o apoio, hoje declarou adesão à pré-candidatura de Marcos Aurélio Sampaio, do deputado federal do PSD, de um pronunciamento onde ele refez ali toda a sua vida pública, falou que o gestor, o prefeito, não aguardou o posicionamento do MDB ainda que não decidiu qual será o seu caminho, né? Se apoiará a candidatura do PSD, se terá candidatura própria ou se apoiará o próprio doutor Pessoa. Ele, Zé Nito, revelou que o prefeito não aguardou o posicionamento do MDB e confirmou a sua ida para a oposição e adesão à candidatura de Marcos Aurélio. Restou da ala do MDB alinhado a doutor Pessoa somente o vereador Joaquim Caldas, porque Zé Nito e Luiz Lobão, esses dois confirmaram adesão à oposição. Então, um MDB dividido e uma oposição que começa a ganhar voz, Douglas, começa a aumentar o tom na Câmara Municipal de Teresina. Fazer uma espécie de... só para quem está nos acompanhando entender. O PSDB tem 3 vereadores. PSD. O PSD tem 3 vereadores. Isso. O vereador Renato Begé, que hoje está na CEMEL. Sim. O Tassi, que é o especialista, estou só falando, se eu estiver errado, o Tassi corrige. O vereador Renato Begé, que hoje está na CEMEL. O vereador Ismael Silva, que acabou de falar. E temos também o vereador Vinícius Ferreira. Bom, os 3. Destes 3, há uma grande possibilidade, caso o PSD se mantenha na oposição, da saída de Renato Begé. Exato. Pronto. O PSD ficaria então com 2 parlamentares. Correto. O MDB também tem 3. Joaquim Caldas, Zé Nito e Luiz Lobão. Exato. Dos 3, já está certa a saída de Joaquim Caldas. Sim. Então ficaria com 2. Tivemos agora o vereador Zé Nito aderindo à pré-candidatura do deputado federal Marcos Aurélio pelo PSD. E aí daqui a pouco nós vamos trazer de novo, o Eliezer trouxe ontem, o Eliezer Rodrigues, e eu vou discutir daqui a pouco com o Tássio
a coligação cruzada, a possibilidade de uma coligação cruzada novamente entre PSD e MDB, levando em conta esses fatores. Só que agora, Douglas, vamos trazer a posição do PSD, que não é lá muito simpática a essa fusão cruzada. A gente vai trazer o posicionamento de Vinícius Ferreira. Agora, Tássio, isso nós vamos falar daqui a pouco. Voltando a esse tema que você acabou de trazer. Como é que fica então, Tássio? Alguém vai tirar a assinatura do prefeito? É como se fosse o secretário foi lá, retirou a assinatura, desautorizou o prefeito? É uma acusação grave, né, Douglas? A que faz o vereador Ismael. Ele até citou em sua fala que existiriam vários representantes falando pelo prefeito, que causaria esse ruído, né? Então ele disse que essa autorização assinada pelo prefeito teria sido retirada sem a anuência do gestor, o que prejudicaria esse processo, seria uma espécie de ruído. A acusação é grave, a gente tem tentado contato com o secretário de governo para prestar os esclarecimentos. A afirmação oficial que a gente trouxe aí do líder de governo é que é um procedimento protocolar, Douglas. Quer dizer que é protocolar, me desculpa a interrupção, Tássio, quer dizer que é protocolar, então, um secretário desautorizar o prefeito? Segundo Antônio Zé Lira, é protocolar o fato de passar pelo secretário de governo antes de chegar pelo de finanças, e que essa retirada de assinatura não teria ocorrido. Né? E cadê, então, o papel com assinatura? Então, está aí o choque, né, de versões entre Ismael Silva e Antônio Zé Lira. Porque, por exemplo, o Tássio está dizendo aqui que o líder do prefeito afirmou que não houve retirada de assinatura. Bom, se não houve retirada de assinatura, esse documento tem que aparecer com a assinatura do prefeito ou outra pessoa. Exatamente. Se houve a retirada da assinatura, houve uma desautorização do prefeito por parte do secretário. Isso. Né? E se não houve a retirada da assinatura, onde é que foi parar esse documento? E aí é preciso contextualizar que é uma execução de emenda de um vereador da oposição, o que tem sido, que é de praxe, dificultada pela gestão municipal, pela estadual como toda, né? Aliás, Tássio, o vereador Ismael Silva, inclusive, tem até uma ação na justiça, na vara dos feitos da Fazenda Pública, cobrando a execução de emenda. Isso. Useiro, vamos colocar essa expressão popular, de que executivo não aplica emenda de vereador nem deputado de oposição. E aí cabe, claro, uma outra discussão sobre o valor das emendas que são, como diz o nome, impositivas.